fez uma média de tempo, não existe isso. Cada um é cada um. O que não pode é reforçar. O que não pode é reforçar. Tá? Mas a gente não faz só a extinção também, como eu falei. Qual é a lógica? Tirando a consequência, a resposta perde a razão de acontecer. Sem a consequência, a resposta deixa de acontecer. Se não é reforçado, cede. Certo? Muito simples. O problema é o dito cujo do extinction burst, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a participação de todo mundo. Tá? Sabe o que é comum acontecer? O estudante, o aluninho especial, para de fazer estereotipia não, para de fazer birra no consultório, para de fazer birra com o professor X e continua fazendo com o professor Y e com a mãe, com não sei quem. Por quê? As pessoas não são ambientes? Eu não falei que ambientes controlam o comportamento? Rapidinho o cara percebe, opa, com isso aí não tem jeito. Com aquele ali eu posso. Certo? Lá na paz a gente observa muito isso. Eles testam. É uma coisa. Isso é inteligência pura. É você discriminar e prestar atenção no ambiente. Mas, inicialmente, era a mesma coisa com todos vocês. Foi ser reforçado, no caso, o comportamento ser extinguido com vocês, que fez com que ele percebesse que com vocês não tem jeito. Mas com os pais tem. Então o que acontece em vez de um ano, geralmente é essa discriminação. Faz com um, não faz com o outro. Certo? E é bem engraçado que às vezes eu chego numa casa onde os pais já fazem naturalmente essa coisa de extinguir, de não reforçar a birra, né? E aí, geralmente, vou eu e sempre tem um profissional contratado pelos pais. Aí o menino quer alguma coisa, começa a chorar, tenta puxar o pai para pegar o que quer. O pai fala não. Aí ele já sabe que o pai não reforça mesmo, desencana e tenta na mãe. Aí a mãe fala não. Aí o menino, que já é muito esperto, fala, bom, se eu não posso com ele, não posso com ele, eu já sei que não tem mesmo jeito mesmo. Vai comigo. Aí fala, meu amigo, você escolheu a pessoa errada. Eu mesmo que não vou te reforçar. Mas eles aprendem a variar, a tentar de outro jeito, certo? Só que aí, nesses casos, ele está tão acostumado que se alguém falou não é não, que não fica insistindo comigo também. Eu falei não, falou, pô, se o cara, meu pai falou, minha mãe falou, esse cara falou, é melhor eu desistir mesmo, certo? Porque, gente, eu vou falar dessa outra técnica aqui, mas tem coisas que não pode ter. Tem coisas que não tem como você fazer essa técnica que eu vou comentar agora, tem coisas que a criança não pode ter. Se a gente for pensar nessa técnica, vocês vão entender, um ensino de uma resposta alternativa, toda vez que ele fizer essa resposta alternativa, ele teoricamente poderia ter o que ele quer. Mas vamos supor que ele chora para ganhar chocolate. Mesmo que ele dê uma resposta alternativa, ele não pode comer chocolate toda hora. Vai ter uma hora que você vai ter que falar, não, cara, não. Entendeu? Então não vai ter resposta alternativa que sirva. Não pode comer chocolate toda hora. Não tem jeito. Tá? Às vezes você vai ter que fazer extinção pura. Quando dá, a gente faz essa técnica junto. Que é o que você estava me perguntando, é isso que eu vou falar agora. Tá? Essa técnica, a gente tem vários tipos de reforçamento de resposta alternativa, mas a ideia é a mesma, então eu apresento só esse. É o TRA, reforçamento de resposta alternativa, que é justamente ensinar uma resposta que substitua o comportamento problema. Você ensina uma forma adequada de pedir para substituir o comportamento problema. Por quê? Chorar para ganhar chocolate, ou para ganhar um carrinho, ou para ganhar atenção, é uma forma de comunicação, certo? Eu não sei falar, eu não sei apontar, eu não sei levar, eu não sei gestualizar, fazer um gesto que represente aquilo, eu choro, eu me comunico dessa forma. A ideia aqui é ensinar um outro tipo de comunicação melhor, mais produtiva, mais funcional. Tá? Por isso que a gente chama de resposta alternativa, para substituir aquela. Agora, o que a gente faz? Faz esse ensino de resposta alternativa junto com a extinção. Então, ao mesmo tempo que a resposta ao problema deixa de ser reforçada, uma resposta adequada começa a ser reforçada. Entendeu? Então, aquela resposta inadequada não funciona mais, mas essa funciona. Aquela lá não funciona mais, mas essa funciona. O que acontece? Aquela é abandonada
e essa é adotada. Demora às vezes, não é de uma hora para outra. E às vezes você ensina, muito engraçado até. Eu particularmente acho, não sei se engraçado, mas curioso. Porque é muito comum você às vezes exigir uma resposta muito simples, tipo, bate aqui. Bate aqui. E aí você dá o que a criança quer. Comunicação muito rudimentar. Mas para quem não se comunica de forma alguma, é melhor do que ficar chorando. E fazer um bate aqui é muito melhor e muito mais fácil, vamos combinar, do que chorar por 15 minutos, certo? Não é? Óbvio que é. Mas quando você começa a ensinar, demora e a criança continua insistindo em chorar 15 minutos, ao invés de fazer um mísero bate aqui. Aí você faz com modelação. Oi? Faz com modelação. Não, você pode pegar a mão da criança e fazer. Mas só que geralmente você já pede uma resposta que seja fácil. Então se você faz bate aqui é porque ele sabe fazer. O problema só é que ele está tão acostumado, tão reforçado com a outra. Exatamente. Né? O que a gente pode fazer é uma técnica que não está descrita na literatura, até onde eu sei, mas é a técnica que eu apelidei de troca rápida. Vamos supor que você tem um guri, uma guria super chorão, que você tira por 1 segundo, já começa o choro. Certo? Você sabe. Porque o que a gente faz? A gente é filho da mãe na terapiada. O menino tem problema para pedir o que quer, você tira e ele começa a chorar, e o que a gente faz? Tira de propósito. Para ter mais oportunidades para ensinar o comportamento correto. Então, se eu tiro o controle, a criança gosta do controle. Se eu tiro ela começa a chorar, e eu estou ensinando para ela uma comunicação alternativa, de propósito eu vou tirar várias vezes, para ter várias oportunidades de mostrar que o choro não funciona e uma resposta alternativa funciona. Então, de propósito eu encho o saco, certo? Você só consegue mudar o comportamento se o comportamento acontece. Se é um comportamento frequente, você faz até uma vez só, né? Pensa assim, você está lá num dia de terapia, 1 hora, com o seu cliente, e ele começa a chorar, você espera o choro acabar, pede uma resposta alternativa, reforça e deixa ele os outros 50 minutos com aquele reforço. Pronto, já fiz a minha simulação do dia. Você vai ensinar uma vez o comportamento por dia? Não, você vai ensinar 100 vezes. Então você tira toda hora, justamente para provocar a ocorrência do comportamento. Se você só consegue mudar o comportamento, que acontece? Você tem que fazer acontecer, certo? E aí você tem clientes que tirou por 2 segundos, já é problema. Aí eu faço, geralmente, esse procedimento que eu apelidei de troca rápida, que é assim, vem cá, Carol. Agora esse é o nome de todo mundo, a próxima é você. A Carol é super chorona, gente. Super chorona. E ela tá com o reforçador dela, o controle. E eu estou ensinando para ela uma resposta alternativa, bate aqui, porque ela chora muito. Como que é essa troca rápida? Bate aqui. A ideia é tirar e voltar tão rápido o negócio que não dá nem tempo do choro começar. Entendeu? E depois o que eu faço? Eu vou aumentando o tempo que eu demoro para pedir o bate aqui, conforme ela vai acostumando. Então, bate aqui. Já foi. Tomo. Bate aqui. Eventualmente, ela começa a perceber que está tudo bem, vai voltar rápido o dito cujo do reforçador. Tá tranquilo, tá bacana. Quando ela começa a perceber, aí eu começo a aumentar o tempo. Bate aqui. Eu entreguei o reforçador errado. Não pode, tá, gente? Tem que entregar o reforçador certo. Eu já ia falar aqui. Depois de um tempo, essa é uma resposta muito primitiva. A gente quer uma resposta melhor. Se a criança não falar, a gente pode ensinar ela a apontar. O que você quer? Isso, legal. Se a criança falar qualquer coisa, lembra daquela modelagem. Faz uma frasezinha. O que você quer? Controle. Muito bom, controle. Certo? A ideia... Obrigado, Carol. A ideia só é reforçar uma resposta muito fácil. Tem que ser muito fácil. E fazer o troca rápido. Tem outra técnica também, que é a técnica da respiração.
Técnica da respiração é a seguinte, mas tem que ser muito rápido para dar certo a técnica da respiração. A técnica da respiração é a seguinte: você tirou o reforçador, começou o choro, não deu tempo de ser rápido o suficiente, começou o choro. Você já viu pessoas em geral chorando? Tem um momento que elas param para respirar, certo? Aí você pede a resposta alternativa na hora da respiração. Só porque ainda que seja mais rudimentar, não seja ideal, pelo menos é no momento que não está chorando, certo? Então tem a técnica que eu inventei de troca rápida, é da respiração ali em algum lugar, e existe mesmo. Não chama assim, não sei se tem um nome esse negócio. O problema às vezes é o time, né? Porque você pode reforçar. O problema é o time. Tem que ser bem ligeiro. Tem que ser muito rápido. Tem que estar acostumado a fazer isso. E eu fico pensando assim, num grupo, né? Porque a gente tem realidade de grupo. E não cada. Eu falo bem alto, né? Eu fico pensando só no atendimento do grupo, quando você tem um pequeno grupo para ver. Porque essa situação, numa forma individual, e principalmente essas duas últimas técnicas, é bem interessante quando você está numa proposta individual. Mas quando você está numa proposta com 2, 3, aquilo que exige um timing para você não perder isso é bem complicado, né? Da gente colocar. Porque às vezes você pode correr o risco de reforçar justamente no tempo errado e entrar com um reforçador da birra, do choro, essa situação, né? Então, eu acho que ou a gente isola essa criança num momento mais individualizado, ou a gente não usa. Não é isso que eu estou entendendo? Essas técnicas todas são para realizar individualmente. 100% de atenção para aquele indivíduo. Não tem jeito. Mas também, gente, você não resolve o comportamento de problema de indivíduo autista se não for individualmente. Tem que ser um de cada vez. Não tem outro jeito, não. É só o uso da técnica mesmo que a gente tem que selecionar o que vai usar. E aí dependendo da função, do comportamento, do que ele quer, tem essas variáveis todas que eu estou contando para vocês aí, certo? Como funciona, então, pegando aqui na contingência? Então nós estamos olhando agora para o que a gente chama de Functional Communication Training, que é o treino de comunicação funcional, que é esse que une a extinção com uma resposta, com o reforçamento de uma resposta alternativa, certo? Tá, então a extinção está lá. A extinção, a consequência deixa de seguir a resposta deixa de ocorrer. Vai deixando, mas simultaneamente, concomitantemente, a gente começa a reforçar outra resposta. Essa outra resposta vai variar de indivíduo para indivíduo. Se o cara sabe falar, vai ser uma palavra. Se o cara sabe gestualizar, vai ser um gesto. Se o cara não sabe nenhum nem outro, pode ser apontar. Se o cara usa PECs, vai ser uma resposta no PECs. Se nada disso funciona, vai ser bate aqui mesmo. Tá? O que conseguir para aquela pessoa. E depois você refina isso, faz modelagem, igual eu ensinei, faz hierarquia de dica, vai tirando a dica da resposta de apontar, respostas mais complexas com o tempo. Mas inicialmente, até para dar certo, tem que ser a resposta mais fácil do mundo. Tem que ser uma que ele nem pisque para fazer. Não vai botar coisa difícil, pelo amor de Deus. Bom, então nós fizemos a extinção, a resposta não está mais sendo reforçada, é inapropriada. A gente escolheu uma resposta apropriada e ela sim começa a ser seguida de reforço, e o que acontece é que essa resposta, sendo seguida de reforço, vai se fortalecendo e vai substituindo, vai sendo uma alternativa, vai substituindo a inadequada. Depois, na situação semelhante, essa resposta que é evocada e não a inapropriada, ou seja, temos aqui um comportamento novinho, a função do antigo foi retirada, porque a gente colocou em extinção, e a função do novo agora foi reforçada, porque a gente está dando o que a criança quer quando ela responde apropriadamente. Pronto, é assim que a gente faz, certo? Muito fácil falar, mais trabalhoso fazer. Mas a lógica é indiscutível, né? Faz sentido? Quem acha que faz sentido? Tem gente que acha que não. Quem acha que não faz sentido? Tipo, que é isso aí? Tá me tirando? Quem acha que é muito fácil? Não, fácil não, muito fácil. Quem acha que é fácil? Médio?
Levanta a mão para eu ver. Quem acha que é difícil? Quem acha que é muito difícil? Você acha que é muito difícil? Você também? Eu acho que depende. Depende, né? Quem acha que não importa a dificuldade, pelo menos tem lógica e é possível? Levanta a mão. Isso é o que é importante, gente, porque dificuldade a gente encara, certo? O importante é fazer sentido. Ok. Uma última técnica para resolver comportamentos cuja função é reforço social positivo. Se for um comportamento muito problemático, do tipo se bater ou bater no outro para receber reforçador, não dá muito certo fazer extinção. Porque se você fizer extinção, você vai ter inicialmente um aumento muito grande na quantidade de autolesão ou de lesão ao outro, certo? Não adianta fazer extinção, porque se a extinção aumenta a intensidade do comportamento, você vai ter um baita de problema. Nesse caso, a gente não, em vez de extinção, faz um bloqueio de resposta junto com a resposta, com o reforçamento da resposta alternativa. Agora, se o indivíduo quer alguma coisa, quando ele vai se bater, a gente bloqueia em vez de extinguir e ensina a resposta alternativa. Bem simples mesmo. Para ele achar, para ele perceber que aquela resposta alternativa é mais fácil e causa muito menos problemas do que a resposta inadequada que machuca ele ou o outro. Tá? Então, resposta muito grave é bloqueio, é extinção. E tem que ser ainda mais fácil a resposta alternativa, para que ela tenha um apelo muito forte para ser substituída, para que ele perceba, cara, essa resposta é mesmo muito melhor. Tá? Ou seja, repito de novo, para ficar claro, não dá para fazer extinção de resposta de agressão. Tem que fazer bloqueio junto com o ensino de resposta alternativa. Tá? Você está encarando o bater como resposta, né? E não como uma estereotipia. Você está colocando estereotipia. Isso, não. A gente fez uma análise funcional e descobriu... É bater como resposta. Não, mas a estereotipia também é resposta. É bater com essa função. Ah, entendi. Tá? Bater sempre vai ser uma resposta. É bater com essa função. Tá? Agora, é contato visual. Oi? Contato visual. Como assim? Na hora de fazer isso. Não tem nada mesmo. Contato visual. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Mas quando você vai bloquear uma resposta ou colocar atenção, você não vai ficar dando muita atenção, não. O mínimo de atenção possível. Você vai dar atenção quando ele responder apropriadamente. Você vai bloquear sem olhar, sem falar não, sem falar nada. Só vai bloquear.